Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês e agradecer também pela resistência, né? Vamos continuar nos prevenindo, usando máscara, lavando as mãos, né? E quero desejar do fundo do coração um feliz 2021, né? Vamos transformar esse ano num ano maravilhoso, se Deus quiser, a partir, né, da bem-vinda vacina, né? Mas vamos lá, vai dar certo se Deus quiser. Bom, o nosso tema de hoje é um tema bastante interessante, pessoal. Aula 2 de Sociologia. Hoje iremos falar da McDonaldização, tá certo? Do consumo. É uma crítica, né, às redes de fast food do grande sociólogo George Hitzer. Bom, George Hitzer nasceu em 1940 em Nova York, tá certo? E Hitzer começou a estudar e o que ele pôde fazer através dos estudos, né? Ele fez para quê? Para sair daquela condição de vida mediana que ele tinha, né? Mediana para pobre que ele tinha, e ele passa a estudar pra caramba, analisar a sociedade e depois, já em meados aí de 1974, ele já se torna professor da Universidade de Maryland. Então até hoje, né, ele é professor dessa universidade e ele, galera, ele vai destilar uma crítica muito interessante pelas redes de fast food, né, principalmente McDonald's. Ele vai criticar o McDonald's, né? Ele vai fazer uma análise com muita influência weberiana, vale a pena salientar isso aí, esse detalhe, tá? Ele tem uma influência do Weber e coisa que ele não nega, ele deixa muito claro, tá? Oh, mas professor, que tipo de influência em Weber o George Hitler ele vai ter? Bom, ele vai falar, pessoal, ele vai ter uma influência principalmente daquela questão da racionalidade, naquela transição da sociedade tradicional para a sociedade moderna. Então, ele vai analisar essa racionalização do mundo, né? E ele vai sofrer essa influência do Max Weber. Haja vista, pessoal, que o Max Weber ele fala dessas linhas racionais e ele coloca em xeque, né? Afinal de contas, que rumo a humanidade está tomando? A humanidade está tomando um rumo para uma racionalidade superior, uma racionalidade cada vez maior, né? Cuja finalidade seria o consumo, né? Seria essa organização das grandes sociedades em prol do consumo, em prol da classe dominante. Será que isso ou não? Ou a sociedade ela vai no rumo das emoções, dos valores? Max Weber vai afirmar, né? Tanto Max Weber quanto o George Hitler, eles irão afirmar que essa racionalização do mundo ela vai levar para uma irracionalização. Eu explico já já para vocês. Vem comigo para a gente aprender um pouco mais, um assunto muito, mas muito interessante, pessoal. Vamos lá, gente. Então, o George Hitzer ele vai falar desse processo de racionalização, tá certo? Só que agora voltados, né, para uma crítica da rede de fast food. Quem é que começa isso? McDonald's, é claro, né? Bom, gente, como vocês sabem, a rede de fast food da McDonald's, ela existe, ela já existe há muito tempo, tá certo? Existem mais de 35 mil sedes espalhados pelo mundo afora. China, Japão, enfim, em todo lugar tem McDonald's. Eu quero que vocês observem dois aspectos muito interessantes, que seria o quê? O símbolo do McDonald's, tá? Esse símbolo que vai trazer, digamos assim, ao mesmo tempo, tanto um lado simbólico de controle, quanto também um lado de deixar o indivíduo, digamos assim, se sentindo em casa, como se fosse. Eu gosto muito de usar uma expressão chamada de cosmopolita. Eu lembro de um filósofo, né, Diógenes, quando perguntava: Diógenes, de onde você é?
ele dizia, não, eu não sou de lugar nenhum, eu sou um cosmopolita. O que, que ele queria dizer com isso, pessoal? Ele queria dizer que era cidadão do mundo. Ele não pertencia a um lugar definido, mas em qualquer parte onde ele estivesse, ele estaria à vontade, tá certo? Então ele seria um cidadão do mundo. O símbolo da McDonald's nos traz essa ideia, né? Não importa se você vai estar em Nova York, não importa se você vai estar no Japão, na China ou na França, onde for, você vai ver lá o símbolo do McDonald's e vai se sentir em casa. Então traz essa ideia de cosmopolitismo também, tá? Isso também agrega. E o George Hitz, ele vai dizer o seguinte: o símbolo da McDonald's, ela traz uniformidade e confiabilidade, tá certo? Veja que as redes, a McDonald's é uma grande corporação, né? E essa corporação, ela exige um padrão. Tudo é padronizado. Então, você já trabalha no inconsciente do indivíduo essa padronização, essa homogeneização que iremos discutir logo mais à frente, tá? Então vamos lá. Você começa a notar essa ênfase na racionalização a partir dessa padronização. Gente, percebam que tanto as cores usadas, né, no fast food, tudo isso exige muito estudo, né? Estudos na área da psicologia, na área da antropologia. Veja, observa, esse contexto simbólico, onde você enxerga o vermelho, ele vai estimular a sede em determinada parte do cérebro. O amarelo, ele vai estimular a fome. Então observem que, pegando carona nessa ideia da McDonald's, outras redes de fast food, né, como Burger King, dentre outros, vão trabalhar essa mesma racionalidade. Para quê? Voltada para o consumo, né? Não fica apenas como fast food, digamos, trabalhando com carne, mas você tem outras redes de fast food, como por exemplo Subway, né? Também tem a mesma linha de pensamento, sem falar que o próprio Josh Hitzer, ele vai falar que não é só uma linha de pensamento, é uma linha de montagem. Todo o esquema da McDonald's, toda a concepção, lembra muito uma linha de montagem de um automóvel. Lembrem-se do filme do Chaplin, Tempos Modernos, né, em que ele ficava ali martelando na linha, né, naquela linha de montagem ali, e ao mesmo tempo se alienando. O sociólogo, o Hitzer, ele vai fazer essa, digamos, essa associação, beleza? Bom, ele também vai dizer que a McDonald's, ela coloca assim, digamos, 5 tentáculos, certo? Que seriam quais? Eficiência, cálculo, previsibilidade, controle e irracionalidade. Vamos falar de cada um deles, tá, gente? Eficiência. Eu quero que vocês observem, há pouquíssimo tempo atrás, né, aqui no Brasil, né, cara, ele foi comprar um sanduíche da McDonald's e ele simplesmente, pessoal, surtou de tal maneira, né? Aí você vai ter vários fatores, né? O sanduíche estava demorando, mas o ápice do seu surto foi devido ao fato de não ter vindo o molho de tomate. Então o cara surtou, o cara agrediu verbalmente, o cara chegou a empurrar, né, pessoas que trabalhavam na McDonald's. Quer dizer, o cara surta por completo, haja vista que faltou o ketchup, tá certo? Então quando eu falo na eficiência, a corporação, ela oferece essa eficiência e essa espécie de padronização. Saiu do padrão, o cara estava tão acostumado a comprar o McDonald's naquele local, daquela mesma maneira, que quando ele viu algo que não estava, né, dentro daquele padrão, ele surta.
Só que sabemos, né, gente, que numa sociedade líquida, numa sociedade globalizada, globalização essa, que a própria rede de fast food, McDonald's, ajudou a construir, vocês vão saber, obviamente, vão deduzir que não é apenas o problema do ketchup. O ketchup foi apenas, digamos, o gatilho para que ele surtasse e agisse de forma violenta, tá certo? Então, fica aí. Essa ideia de cálculo, né, gente? Essa ideia de cálculo fala muito do quantitativo, né? É o pensar quantitativo, que começa na produção dos produtos, obviamente, dos Big Macs, né? Olha a expressão, Big Mac, né? É o Mac gigante, é big, é grande, tudo é grandioso, né? Tudo tem essa noção assim de megalomaníaco, né? Tudo é grandioso. Veja que nas sedes americanas você não só compra um Big Mac na acepção da palavra, que realmente é um sanduíche gigante, como também os refrigerantes. A Coca-Cola, ela tem potão, assim, uns potes gigantescos. Aqui já tem um potão? Tem, mas nos Estados Unidos são duplicados, triplicados o tamanho dos potes. Daí você tira o quão a sociedade americana ela tem altos índices de acidentes cardiovasculares, né? Tem alto índice de mortalidade devido a ataques cardíacos por entupimentos, né? Enfim, infarto do miocárdio e etc. Quer dizer, você analisa por aí, tá certo? Então tem muito essa questão do cálculo do Big Mac. Tudo tem que ser grandioso, né? Megalomaníaco. Para não dizer esquizofrênico, tá, gente? Então vamos analisar isso tudo com muita calma e eu quero que vocês se detenha diante desses aspectos aí, esses 5 tentáculos que o Hitzer coloca para todos nós. O terceiro, gente, perdão, é a previsibilidade. É o que eu te falei. É a padronização, é a homogeneização. Né? Não vai haver tanta diversidade dentro da McDonald's. Não, vocês não vão encontrar isso. Vocês não vão encontrar nem no produto, tá? Tampouco nos seus funcionários, né? Não há um apelo para a diversidade, a não ser que haja aí em determinado país uma determinada situação em que eles vão e eles se adequam a tal movimento social, né? E aí pode ser, mas do contrário, tudo é muito previsível, tudo está dentro do padrão, né? Tudo está muito homogeneizado. Quarto tentáculo, eu diria, controle. Gente, olha só, a McDonald's, ela não só detém o controle de seus produtos, como detém o controle do tempo e detém o controle dos seus funcionários. Observa isso. Para pensar em relação a esse detalhe, tá? O controle do tempo. As refeições elas têm que ser entregues até determinado tempo, né? Eles têm que bater metas que estão ligadas à produção, tem que bater metas produtivas. Ao mesmo tempo que tem que bater metas, usamos um tentáculo da eficiência e do cálculo também. Por quê? Porque tem valores quantitativos por trás disso tudo. Então os caras têm que fazer tudo aquilo muito rápido, né, para entregar o produto de forma eficiente, tendo que bater suas metas, sem falar que o empregado, né, ele vai ter que trabalhar bem rápido para produzir cada vez mais, para gerar mais lucros para a corporação. Eu até diria, pessoal, eu vou usar aqui um termo de um trabalho quase escravo, né? Porque ao mesmo tempo que você vai comprar um lanche na McDonald's, você nota o aspecto do trabalhador. Ele está cansado, geralmente são muito jovens, geralmente o primeiro emprego. Então o jovem ele quer se submeter à primeira chance. Então você nota o cansaço físico, o cansaço mental dos trabalhadores, ao menos aqui no Brasil, né? Que é um trabalho quase escravo, assim. É desumano, chega a ser desumano, tá, gente?
O último item seria o último tentáculo, seria a irracionalidade. É exatamente essa desumanização, né? É muita racionalização para uma desumanização e necessariamente alienação. Eu vou tocar nesses dois assuntos, né? Logo mais, daqui a pouquinho, tá certo? Vamos continuar nossas análises aqui. Bom, gente, eu falei que os produtos é meio que linha de produção, né, da McDonald's. Então, eu separei aqui algumas palavras-chave. A questão de como é preparado o lanche, de como é montado esse lanche e como esse lanche é distribuído, tá certo? Principalmente em promoções, tá? Em apelos de propaganda que a McDonald's diz. Geralmente ela fala: venha para o Mac Dia Feliz. E eu parei para pensar, né, até que ponto, né, esses apelos de propaganda influenciam não só a nossa geração de pais, como a geração de filhos. A McDonald's, ela já pensa no McLanche Feliz, ela já produz o brinquedo, não só para conquistar, né, com seus apelos de propaganda, de cores, de espetáculo. Isso vai lembrar muito um outro sociólogo que vai falar da questão da Disney, que a Disney aparece como um grande espetáculo, né? A sociedade do espetáculo, tão falada pelo Guy Debord, o francês, o sociólogo francês Guy Debord, né? Então tem uma espécie de espetacularização, tanto na McDonald's quanto na Disney. A Disney que começa, né, com esse espetáculo fantasioso, essa coisa toda, apesar de que a McDonald's ela é fundada em 1940, né, e a sua história, né, é bem controversa. Mas vamos lá. Há toda uma linha de montagem, há todo um preparo, há toda uma propaganda e a ideia do McLanche Feliz ainda vem com um brinquedo. Brinquedo para quê? Para ganhar a vontade, né, da criança desde pequenininho. A McDonald's ela traz brinquedos promocionais, né, muitas vezes ligada à indústria do cinema, à indústria do entretenimento, que vai girar justamente ali, né, naquela linha infanto-juvenil, infantil. Né? Não posso negar que os produtos são muito bem feitos, obviamente, tá? Mas esse apelo já para garantir as gerações futuras, já que a nossa, digamos assim, a McDonald's, ela já dominou, né? E ainda procura dominar alguns. Eu, pelo menos, já cheguei a comprar McDonald's e não ingerir o produto, tá certo? E ficar apenas com o brinquedo. Eu acabei pegando o produto e entreguei a um mendigo que estava fora do shopping, beleza? Porque nós sabemos que a mecanização, a produção e distribuição, para vocês terem ideia, pessoal, vamos supor, eu vou querer abrir uma franquia. Já que é uma corporação, tudo isso tem um regime de franquias. O que é a franquia? Se eu vou abrir uma franquia, a minha franquia ela tem que estar com os modos operantes idênticos a que tem no Japão, a que tem na França, tá certo? Então, na Inglaterra, tem que ser idêntico, é tudo padronizado. Daí a ideia de franquia, beleza? Então, se eu monto uma franquia, eu tenho que entrar dentro desse padrão. Tá certo? Então, quando vai haver aí, digamos, a divulgação, a venda, vai um representante, vocês acham que o representante ele vai levar sanduíches de cada sabor? Não, pessoal. Vocês estão ligados, obviamente, naquelas vendedoras de perfume, né? As vendedoras de perfume, ela borrifa o perfume num papelzinho e você cheira o papel e vai acabar percebendo várias fragrâncias, né? Da mesma forma é no McDonald's. No McDonald's o cara chega com a ou então em qualquer rede de fast food. Tô falando McDonald's porque o George Hits ele foca mais na McDonald'ização, né? De forma, digamos assim, dominante. Mas todas as redes de fast food pega essa receita que foi, digamos assim,
o pioneirismo dessa receita, essa receita de dominação, né, através dos continentes, começa com o McDonald's. Depois Burger King copia, a Subway, enfim, e outros ramos que eu ainda vou dizer para vocês. Fiquem ligados nisso aí. Então, pessoal, o cara pega, borrifa ali aquele papelzinho, aí diz, olha, esse é o sabor bacon, esse aqui é o sabor churrasco, quimicamente. Então é como se nós estivéssemos comendo plástico, porque todo mundo sabe que não é uma comida saudável, todo mundo sabe disso. Inclusive em escolas americanas estão tentando mudar o cardápio, algumas escolas já mudaram o cardápio, né, para um cardápio mais vegetariano, ou então um cardápio mais rico em frutas, né? E menos sanduíches, menos laticínio e etc. Porque vocês acompanharam, inclusive, no filme Wall-E, né? O início faz uma crítica à sociedade americana como se fosse uma distopia, mas não tem nada de distópico. Estão falando do nosso planeta, um planeta de obesos, né? Quando eu falo de obesidade, eu não estou falando a nível estético, eu estou falando a nível de saúde, tá certo? Ao contrário, eu defendo que nós tenhamos que amar o nosso corpo do jeito que ele é, tá certo? Mas isso não nos impede de cuidar de nossa saúde. Então, nesse sentido, eu faço a minha crítica, beleza? Eu espero que eu não seja mal entendido ou mal interpretado. Nesse sentido, tá? E no sentido da sociedade americana ficar cada vez mais obesa, e como eu te falei no início dessa aula, os índices de mortalidade são altíssimos por infarto do miocárdio, tá certo? Ataque cardíaco e etc. Bom, vamos lá, vamos continuando. A McDonald's, ela também traz no seu layout, né, certa eficiência, né, certa eficiência. E traz também uma ideia de controle e tecnologia. No fator do controle, pessoal, como eu já falei anteriormente, né, tudo é controlado. Sociedade globalizada, tempo é dinheiro. Então, tudo tem que ser no tempo exato, padronizado, homogeneizado. Inclusive o tempo, o controle do tempo até de seus vendedores. Para ir ao banheiro, você só pode ir X vezes, 2 vezes, ou no máximo 3, porque vai ter um supervisor olhando para você, tentando fazer esse controle da mente, esse controle do corpo, ou seja, uma alienação do trabalhador, tá certo? Outro detalhe que eu quero aqui frisar com vocês são os maquinários, tá? A máquina, ela dita o ritmo de trabalho dos funcionários. Ela não só dita o ritmo de como é gerado o produto, mas ela também dita o ritmo de trabalho desses funcionários. Ou seja, as coisas acabam se confundindo. A máquina que produz o produto e a máquina que influencia a máquina humana. Né? Ou seja, vira o homem-máquina, despersonaliza o homem. O homem perde sua essência. O homem, ele acaba sendo alienado pelo próprio processo, tá certo? Produtivo da McDonald's, beleza? Outro detalhe que eu também quero frisar, pessoal, os efeitos desumanizadores, né? Tanto pela influência das novas gerações, como também os métodos que hoje em dia eles já estão mudando. Por exemplo, todo mundo sabe que saiu nos cinemas, inclusive foi proibido em determinados locais o documentário Super Size Me. O Super Size Me, pessoal, é um documentário que eu indico para todo mundo. Na tradução em português, faça-me o idiota ou faça-me o imbecil, não tem muito a ver com o tema, né? Mas também tem a tradução A Dieta do Palhaço. Super Size Me, A Dieta do Palhaço. Bom, um cara, um americano, né, jovem, faz todos os exames dele tá tudo ok, e ele vai fazer uma experiência social, né? Um experimento social, que seria o quê? Passar um mês comendo refeições da McDonald's. E depois ele vai ficar fazendo, né, os exames
Toda semana ele faz o exame para ver se houve alguma alteração. Gente, eu não vou dar muito spoiler a vocês. Eu quero é que vocês assistam o documentário, né? Se possível, colocarei o documentário na plataforma, né, ou no meu canal. Mas eu quero que vocês assistam. Eu não vou dar muito spoiler, mas eu vou ter que dar um spoilerzinho pequenininho. Eu espero que me perdoem. Gente, o cara, ele vai começar a fazer essa dieta do palhaço, né? E vocês vão ver as consequências antes mesmo de fazer um mês. Cara, impressionante, impressionante. Não vou falar mais do que isso. Eu quero que vocês assistam o documentário. O documentário ele fala como o boi é morto, tá certo? Ele vai falar da questão da adrenalina que o boi vai sentir quando tá se encaminhando para a morte, tá certo? Você vai ter também outro documentário muito pesado chamado Nação Fast Food. Eu também indico esse documentário. Gente, resumindo, se você assistir, muito provavelmente você vai querer virar um vegetariano, tá? Ou vai pensar 2.000 vezes antes de comer um sanduíche. Ah, Valber, você é contra o sanduíche, você não come? Como? Mas eu ainda prefiro aquela receita antiga da vovó, né? Aquele sanduíche feito com muito amor, aquela carne bem temperada, feito com bastante verdura, aquele tempero, e aquele tempero maior que é o amor das mãos de nossas mães, de nossas avós, né? Então, você é um sabor com cheiro e gosto de saudade, eu diria assim. Então, eu como sanduíche sim, mas eu prefiro feito pela minha mãe, né? Ou então, quando eu lembro das receitas de minha sábia avó, cheio de saudade, cheio de sabor, né? Bom, gente, também quero falar do seguinte: o sistema McDonald's de faturamento, né? Justamente agora que eu irei falar desse tentáculo final, que seria a questão do controle que leva à irracionalidade, tá certo? Da questão do cálculo. Veja, esse sistema, né, de eficiência, de controle, de cálculo, do quantitativo, né, de tempo é dinheiro, tudo padronizado, tudo homogeneizado, com a linguagem que ela vai se adaptar muito bem a essa sociedade globalizada, que é tudo muito rápido, é tudo muito prático, beleza? Toda essa concepção, ela acaba sendo exportada para outros setores. Por exemplo, setores da educação. Sim, o que tem a ver, professor? Educação com McDonald's. Os modus operantes da McDonald's e a sua finalidade em busca do lucro, em busca da dominação, em busca dessa racionalidade acima de tudo, que vai gerar uma irracionalidade, vai gerar um estado anômico no indivíduo, vai gerar doenças, né? Não só psíquicas, como emocionais, tá certo? E dependências, certas dependências também. Ou seja, esses modus operantes que vai levar a um lucro exorbitante, ele agora está sendo exportado e empregado na educação superior. As universidades particulares que surgem por aí, né? Que teve um boom das universidades particulares. E eles colocam esse critério de racionalidade que começa na McDonald's. Porque a finalidade é o lucro, pessoal. A finalidade é a dominação. E o indivíduo, ele é apenas um meio para se atingir essa finalidade fria que é o lucro a todo custo. Se possível for, eles vão utilizar de outras ciências, da psicologia, da sociologia, da filosofia, da antropologia, para dominar cada vez mais, né? As empresas educacionais de nível superior, as academias de nível superior particulares, elas usam esse método, né? Esse cálculo, esse controle, tá certo? E muitas vezes não vai dar ouvidos às queixas do indivíduo. Muitas vezes não vai beneficiar o indivíduo, e sim, em nome dessa racionalidade, em nome desses lucros, é que eles fiquem cada vez maiores, né, com essa visão fria, essa visão plástica, tanto
quanto o produto que é oferecido para todos nós. Esse produto que eu chamo de... é como se eu estivesse comendo plástico, né? Então fica aqui a minha dica, podemos discutir posteriormente, né? E essa aula vai servir de uma grande reflexão e, quiçá, uma mudança de comportamento. Até a próxima, pessoal! Valeu!